Uma outra coisa que tem que saber na parte de integração múltipla é saber descrever as regiões do plano por meio de expressões algébricas. Nem sempre isso é possível, mas nas questões que vão aparecer no livro, vai ser sempre possível fazer isso. A região mais simples de toda é a região que é um retângulo. Vamos supor que essa coordenada aqui do ponto tem a coordenada x igual a A, esse outro aqui, coordenada x igual a B, e essa coordenada y aqui, que é a mesma para os dois, seja C. E aqui em cima, D. Então, essa é a região mais simples de toda. Como é que a gente descreve as regiões? Nós vamos descrever as regiões sempre verificando o que ocorre com uma das variáveis quando a outra é constante. Por exemplo, se eu peguei um valor aqui, ó, x0, constante durante toda essa reta aqui, o nome que é y, reta x igual a zero, que é essa reta aqui. Para esses valores, o que acontece com a variável y? Aí você vai analisar, ó, fixando aqui o x0, o valor y, essa região pode ser descrita como sendo essa regiãozinha aqui, ó. Ou seja, esse valor está fixo, mas o y, para descrever esse segmentozinho de reta dentro da região, vai assumir todos os valores de C até D. Ó. Por exemplo, esse valor aqui é quando y for exatamente igual a C. O maior de todo é quando y for igual a D. E esse ponto aqui intermediário? O x ainda é constante igual a zero, mas o y tem um outro valor aqui que está entre C e D. Eu fiz isso para esse valor x0, mas poderia ser para qualquer um desses valores aqui, variando de A até B. Se fosse o A, quando o x é igual a A, que valores o y assume? Assume todos os valores, que vai de C até D. Então, essa região é descrita assim. O y, ele assume todos os valores que são maiores que C e menores que D. Maiores iguais a C e menores iguais a D. A mesma coisa para o x. Para cada valor fixo que eu tomar aqui de um y0, o que acontece com os valores de x? Os valores de x vão variar de A, que é isso aqui, até o maior, que é B. Então, os valores de x são maiores ou iguais que A e menores ou iguais que B. Então, essa é a região mais simples de toda, mas todas as outras regiões funcionam de forma parecida. Digamos que eu vou colocar agora uma região que não é retangular, uma região que é triangular. Como é que a gente faz quando as regiões são triangulares? E vou pegar um triângulo inicialmente mais simples, então um triângulo que tem a base no sistema de coordenadas. Vamos pegar um triângulo assim. Ficamos bem aqui. Como é que eu faço para descrever esse triângulo aqui? Em forma de expressões algébricas. Então, aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o ponto, digamos, A. E aqui, B. Aí, como antes, para cada valor fixo que eu tomar, por exemplo, do x, digamos esse valor aqui, ó, o que acontece com o valor de y? O valor de y vai variar aqui no eixo y, dessa forma, bem aqui. Então, para cada valor fixo de x, o y varia desse valor, no mínimo, até esse que é o máximo. Então, para fazer isso, eu tenho que saber qual é a equação dessa reta aqui, que contém esse segmento do triângulo. Aí, para fazer isso, tem que lembrar que a equação de uma reta é sempre da forma y igual a mx mais n. E eu sei dois pontos por onde a reta passa. Quais são os pontos? Quando o x for 0, o y é 0. É um ponto por onde a reta passa. Qual é outro ponto? Quando o x for igual a A, o y é igual a B. O outro ponto é x igual a A, y igual a B. Aí você vai usar essas duas equações, esses dois pontos, para substituir aqui e resolver a equação. Por exemplo, vou pegar isso aqui. Se é 0, 0, quando o x for 0, o y vai ficar 0. Então vai ficar 0 igual a m vezes x, que é 0, mais n. Ou seja, m vezes 0 dá 0, 0 igual a 0, então n é igual a 0. Então todas as equações que passam pela origem,
todas as equações de todas as retas que passam pela origem, esse coeficiente aqui, ó, é igual a zero. Então só fica y igual a mx, que é uma coisa que deve ser estudada lá no ensino fundamental, no ensino médio. Pronto, o n igual a zero. Agora vamos voltar agora para essa outra aqui. Quando o y for b, o x tem que ser a. Então vai ficar b, que é o y, igual a m vezes x, que é a. Mais n, só que o n é igual a zero, não precisa colocar. Falta colocar para lembrar aqui, ó, mais zero. Daqui a gente tira, ó, quanto é que vale m. M é igual a, esse a que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fica b dividido por a. Então, todas as vezes que você for fazer a equação de uma reta que passa pela origem, a equação dela é sempre igual, essa equação aqui dessa reta é sempre igual a y igual a, vamos ver, m, o que é chamado de coisa é b sobre a. É essa medida aqui dividido por essa. B dividido por a vezes x. Então, essa coisa que você precisa saber para poder resolver, encontrar as regiões. Vamos colocar um exemplo agora mais concreto para ilustrar como é que a gente encontra essas regiões. Vamos pegar assim, digamos que eu tenho a minha região, aqui está o eixo x, o eixo y, passa pela origem e vem até o ponto quando o x é igual a 4, o y seja igual a 6, por exemplo. Ou seja, esse aqui é o ponto que x é 4 e y é 6. Como é que eu descrevo essa região? Bem, se eu for pensar em pegar primeiro o x variando entre constantes, ó, o x varia de 0 até 4. E o y? O y varia de 0, para cada valor fixo de 0, até colocar aqui, ó, a reta. E ainda determinar quem é essa reta. Para fazer isso, a gente acabou de ver que nesse caso a equação da reta é y igual a b sobre a vezes x, onde b é esse número. É essa medida aqui. E a é essa, ou seja, y vai ser igual a b, que é 6, dividido por 4, vezes x, que simplificando, y então vai ser igual, dividido por 2 aqui dá 3 sobre 2, x. Então agora como é que vai ficar então a região nesse caso? O x varia de 0 até 4, e o y? O y varia de 0 até a reta. Qual é a reta? 3 meios de x. Isso porque a gente pegou agora o x variando primeiro. Se eu pegasse agora o x variando de 0 até 4, entre constantes. Se eu quero descrever essa região agora com o y variando entre números, como é que eu faria isso? Aí, nesse caso, vou voltar aqui para a região. Eu quero fazer o y, uma cor diferente para desmarcar. O y vai variar de 0 até 4. E eu quero ver o que acontece com o x. Para cada valor fixo do y, digamos esse valor aqui, o que acontece com os valores de x? O primeiro valor de x é esse, que está na reta, e o último é esse aqui, que é exatamente x igual a 4. Então, nesse caso, a gente vai ter que descobrir quem é essa equação aqui. Então, vamos lá. Era bom pegar uma outra folha. Vamos fazer isso na outra folha aqui. Então, o y vai variar desse valor até esse. Então, é quanto? O y varia de 0 até 4 ou 6. Olha para cá. Até 6. E o x? O x vai variar da reta, que é o menor, até o maior, que é 4. Mas eu tenho que descobrir quem é essa equação da reta. Nesse outro exemplo que a gente fez, como a gente fez primeiro o x, primeiro. O segundo, a gente vai fazer o y, mas tem que aparecer aquilo que a gente fez primeiro, que é o x. O x vai até 4, mais o y vai de 0 até alguma função que depende de x. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Nesse caso,
A gente fez primeiro y, fazer até 6, mas na segunda tem que aparecer uma função aqui que depende de y. A gente já sabe qual é a equação da reta. A equação da reta era assim, era y igual a 3 meios de x. Só que eu tenho agora que isolar o x para poder substituir uma função que depende de y. Vamos isolar? Nesse caso, o x vai ser igual a, multipliquei por 2, dividido por 3, a 2 terços de y. E essa aqui é a equação da reta, dependendo de y. Pronto, então, como é que vai ser a região agora? Depois dessa explicação, o y varia de 0 até 6 e o x varia da reta, que é 2 terços de y, até x igual a 4. E é assim que a gente descreve essa região. Mas poderia ocorrer também você tem uma região um pouco mais sofisticada. Digamos que fosse formado por 2 triângulos. Vamos fazer um exemplo. Imagine que a região fosse assim. Uma região bem mais... que seja a união de 2 triângulos. Fosse uma coisa assim. Aqui é o ponto x igual a 4, y igual a 3. E aqui embaixo é bem maior. Vamos colocar como sendo menos 6. Como eu descrevo essa região? Nesse caso, vamos fazer primeiro o x. O x é fácil ver. O x varia desse valor até esse. O x varia de 0 até 4. E o y? Para cada valor fixo de x, o y vai ser o seu, pode assumir qualquer valor aqui dentro desse triângulo. Essa aqui é a região. Por exemplo, quando o x for esse valor e o y for esse aqui, daqui dentro. Quem é o menor valor de todos? É esse aqui embaixo, que é essa reta. E quem é o maior valor de todos? Esse outro aqui em cima, que está nessa outra reta. Então, o y vai ser maior ou igual do que essa aqui de baixo, que eu vou chamar de reta 1, até o maior de cima, que eu vou chamar de reta 2. E aí, qual que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a gente acabou de discutir para encontrar quem é a equação dessas retas. A gente já viu que a equação da reta é sempre o valor desse dividido por esse. Então, para a reta, uma das retas, que é a reta 2, colocou a reta 2 aqui em cima, vai ser y igual a quem? É o b, que é esse sobre esse, 3 sobre 4. Se você não lembra isso, não tem problema. Você escreve a equação da reta como sendo y igual a mx e define quem esses valores. E a reta 1, y vai ser igual a b, que é menos, daqui até aqui, é menos 6, sobre 4, vezes x. Pronto, então aqui tem quem são as equações das duas retas. Agora é só substituir. Então, quem vai ser essa região quando você fazer a integração? O x vai variar de 0 até 4. O y vai variar da menor reta, que é menos 6 quartos de x, que a gente pode simplificar, né? Colocar aqui esse y é menos 3 meios de x. Até a reta 3 quartos de x. Pronto, então essa aqui é a região de integração. Quando for fazer a integral lá, quando fosse resolver a integral, ficaria assim, integral o x variando de 0 até 4 e o y variando de menos 3 meio de x até 3 quartos de x. Aí tem uma expressão aqui que era a função. Aqui eu coloco primeiro quem? dx ou dy? Como esse intervalo aqui, que varia de menos 3 meio de x até 3 quartos de x, é onde o y varia, então aqui vai ser dy. Como de 0 até 4, onde x varia, então o último vai ser dx. Então, uma outra situação que pode ocorrer é quando você tem agora a interseção de
curvas. Por exemplo, não sei se o professor explicou isso, mas vamos supor que fosse uma parábola com uma reta. Aí ele quer essa região aqui. A região de integração vai ser essa região. Aí o que você faz? Você encontra a interseção da parábola com a reta. Digamos que seja esse desenho. Uma coisa desse tipo. Aí, digamos que seja o sistema de coordenadas. E nós vamos encontrar uma região desse tipo. Vou colocar para cá. Então, o eixo X, o eixo Y, e seja uma coisa assim. Depois eu vou fazer um exemplo ilustrando. Como é que eu encontro? A primeira coisa que a gente vai verificar, achar são os pontos de interseção das duas curvas. Porque se eu encontrar, eu já sei que o X varia desse valor aqui de A até esse aqui que eu chamar de B. O X varia de A até B. E o Y, para cada valor de fixo de X nesse intervalo de A até B, o que acontece com a reta, com os valores de Y? Para cada valor X de A até B, os valores de Y ocorrem aqui dentro da região, nessa região aqui. Qual é o menor valor que Y assume? É esse que está aqui nessa reta. E o maior, que está aqui na parábola. Então, nesse caso aqui, o X vai variar de A até B. E o Y vai variar, é maior ou igual que a reta e menor ou igual que a parábola. Mas, papai, mas e se por algum acaso a parábola tivesse com a cabeça voltada para cima, se fosse uma coisa desse tipo? A parábola tivesse assim e a reta fizesse isso. Aí nesse caso você ia verificar, não, que para esse caso o menor valor é o da parábola e o maior é da reta. Então, para fazer essa questão, você tem que olhar para a parábola. Se a parábola tiver concavidade voltada para baixo, é da reta para a parábola. E se tiver concavidade para cima, é da parábola até chegar à reta. Como é que a gente sabe? Quando a concavidade assim é maior para cima, a equação da parábola é da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse número a aqui ele é maior que zero. Ele é voltado para cima. E quando é voltado para baixo, nesse caso aqui, o a é menor. O a é menor que zero. Mas não precisa você pensar em decorar isso não. É só se lembrar, ó, daquela prova mais simples que eu falei, que resolve um monte de problema. Pegue y igual a x ao quadrado aqui, que o a é 1 e ponto maior que zero. Você já está muito acostumado que o grafo diz que é uma coisa assim. Ou seja, a parábola é com o quadrado voltada para cima, quando o a é maior que zero. Ah, então você sabe que quando é esse tipo aqui é assim, então se for negativo vai ser para baixo. E se você não lembrar disso aqui, é só para dar valores. Por exemplo, quando o x for zero, quanto é que vale o y? 0 ao quadrado dá 0. Quando o x for 1, vale quanto? 1 ao quadrado dá 1. Quando o x for menos 1 ao quadrado dá 1. Então passa pelos pontos 0, 1 e menos 1. Então você já sabe que vai ser uma coisa assim. Não precisa nem lembrar, é só fazer a análise. Então vamos fazer um exemplo que ilustra essa situação. Vamos supor que a área seja a área compreendida pela parábola. Vamos pegar y igual a menos x ao quadrado mais x. E a reta seja a reta, chega uma reta que vai cruzar y igual a menos x mais 1/2. Pronto, então a região seria compreendida entre essas duas aqui. Essa parábola tem um concavidade para baixo, então a gente já sabe que... E é fácil aqui encontrar, quando o x for 0, dá 0, 0.
Quando o x for 1, vai dar menos 1 mais 1, que é 0. Então, essa parábola ela tem um formato assim. Ela passa pelo ponto quando x é 0 e pelo x é 1. Ele é convidado a voltar para baixo, então vai ser uma coisa assim. E essa reta y igual a menos x mais 1 meio, quando x for 0, dá 1 meio. Bem aqui, digamos que seja 1 meio, seja aqui, mas não é não, tá? E quando x for 1 meio, fica menos 1 meio mais 1 meio dá 0. Passa por aqui. Então a reta vai fazer isso. Então a região vai do primeiro ponto de interseção da parábola até o outro. Então nesse caso, o que tem que fazer a interseção das duas coisas, tá? Então, por um lado, y é menos x² mais x, por outro lado, y é igual a menos x mais b. Então você vai igualar as duas coisas. Então vai ficar menos x² mais x, que é y, tem que ser igual a menos x mais 1 meio. Então, resolvendo, menos x², menos x vai ficar mais 2x, menos 1 meio, igual a 0. Eu passei esse termo para cá, ficou positivo. Esse para cá ficou negativo. E vamos multiplicar tudo por menos 1, para não ficar trabalhando com número negativo e dar um problema. Multiplicando tudo por menos 1, você vai ter x² menos 2x mais 1 meio igual a 0. Agora é só resolver essa equação do segundo grau. Vamos resolver. X vai ser igual a menos b, o b é menos 2, fica 2, menos 2 dá mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado dá menos 2 dá 4, menos, da fórmula 4 vezes 1 vezes 1 meio. Dá 4 vezes 1 meio, que dá 2, né? Menos 4 AC. A é 1, C é 1, menos 2. Dividido tudo por 2 vezes A, que é 2. Pronto, então encontrou aqui os pontos de interseção. X vai ser igual a 2 mais ou menos, raiz quadrada 4 menos 2 dá 2, sobre 2. Então, uma das soluções é 2 menos raiz de 2 sobre 2. E o maior, né? Porque esse aqui eu peguei negativo, vou pegar positivo. Vai dar 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, quem vai ser, então, essa região? Esses dois valores que a gente encontrou é esse e esse outro, esses dois valores aqui. Então, nessa região, o x varia de... Quem é o maior? Esse ou esse? Esse aqui é maior, né? Esse aqui eu estou numa parte negativa. Então, x varia de 2 menos a raiz de 2 sobre 2 até 2 mais a raiz de 2 sobre 2. E o y? O y, como a parábola aqui tem concavidade voltada para baixo, a reta vai cruzar assim, o menor valor, para cada valor fixo de x aqui, o menor valor fica na reta e o maior valor fica na parábola. Então vai variar da reta até a parábola. Então y vai ser, cadê a reta? Está aqui, menos x mais 1 meio. Menos x mais 1 meio até a parábola, que é menos x² mais x. Pronto, então isso aqui vai ser os intervalos de integração quando fazer a integral. Pronto, eu vou agora fazer um vídeo falando sobre coordenadas polares. E aí você me manda as dúvidas que você tiver.